Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder me dirigir mais uma vez a todos vocês para compartilharmos aqui mais um trecho da Palavra de Deus. Hoje, um domingo pela manhã, dia 23 de agosto. Se estivéssemos reunidos presencialmente, estaríamos numa escola bíblica dominical. É mais ou menos esse estilo de escola bíblica dominical que eu quero transmitir a Palavra de Deus aos nossos corações na manhã de hoje. Por ora, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31. Faremos a leitura do verso de 1 a 9. 1 começa dizendo assim: Palavras do rei Lemuel, filho de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, nem é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e das suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito dos pobres, do mudo, pelo direito dos pobres e os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Bem, a título de introdução, quero que pensemos sobre o seguinte: nada há mais tocante do que a visão do desespero de uma mãe por causa de seu filho. Porque muitos têm experimentado uma vida envolvida com drogas, ou com crimes, ou com atos de imoralidade. Como reagir a isso? Como pais? Como ajudar os filhos a permanecer firmes nos caminhos do Senhor, sendo dedicados à obra de Deus e se livrar das tentações do pecado? Esse é o desafio que eu quero desenvolver com vocês na manhã de hoje, a partir de três situações que a mãe de Lemuel permite a gente observar como conselhos que ela, mãe, deu a seu filho. Primeiro, uma mãe cuidadosa. Lemuel, em hebraico, significa aquele que pertence a Deus, ou proveniente de Deus. E Massá quer dizer oráculo ou profecia. Então, no primeiro versículo, nós poderíamos ter a seguinte ideia de tradução: palavra do rei que pertence a Deus, um oráculo ou uma profecia que lhe ensinou sua mãe. Essa é a ideia. No primeiro momento, a título ainda de mãe cuidadosa, eu quero apresentar para vocês 4 ensinamentos que a mãe de Lemuel peça para ele. O primeiro é: repreenda com amor. Vejam, os termos que ela, mãe de Lemuel, usa para com ele. Olhem os versos 1 e 2. Ela diz assim: filho meu, ó filho do meu ventre, ó filho dos meus votos. Vejam, isso revela um cuidado maternal, um carinho maternal, a forma como ela trata o seu filho. Ó filho meu, filho do meu ventre, filho dos meus votos, indica nesse cuidado maternal, nesse carinho maternal da mãe de Lemuel, que ele, Lemuel, foi alguém que foi muito desejado, foi pedido. Ele era um filho cuja mãe orava por ele. Orava por ele antes de nascer e orava por ele depois de nascer. E nascido, tornado rei, ele dá conselhos. Então a importância, você quer livrar seu filho desse mundo de drogas, de vícios, ore por ele. Peça a Deus por ele. Segundo, o segundo ensinamento dela: tenha cuidados espirituais de amar e servir a Deus. E isso a gente vê no nome que ela escolhe para o filho dela. Lemuel, lembram? Em hebraico, significa aquele que pertence a Deus ou pertencente a Deus. Ela já tem cuidado de escolher o nome do filho para que o filho seja alguém que honre, glorifique e exalte a Deus, inclusive no nome. Então ela tem cuidados espirituais para com seus filhos. Nós temos tido cuidados como pais, cuidados espirituais com os nossos filhos? Terceiro,
ela adverte o filho contra a concupiscência, talvez contra a fornicação. Olhem o verso 3. Ela diz assim para ele: não des às mulheres a tua força. A ideia aqui é de dizer assim: Lemuel, você é uma pessoa de destaque, é um rei, terá muitas mulheres te assediando. Olha, existem coisas mais importantes do que ficar se envolvendo com mulheres. Ela não está pregando aqui absolutamente que Lemuel seja alguém que se aparte de qualquer relacionamento com mulher, de que Lemuel, de alguma forma, não se relaciona com mulher. Não é isso que ela fala. Ela não está propondo nenhum tipo de castidade à vida de Lemuel. Ela só diz o seguinte: você tem coisas mais importantes para fazer do que ficar se envolvendo com mulheres em função da vida que você tem como rei ou que terá como rei. O quarto conselho, olha para o verso de número 8. Seja um rei piedoso, bondoso, para com os fracos e indefesos. É isso que ela coloca no verso de número 8, porque ela diz para ele tomar cuidado e se ater para com os mais pobres e necessitados. Em segundo lugar, para responder à pergunta, o que a gente faz para que como os ajudamos, os nossos filhos, como os ajudamos a permanecer nos caminhos do Senhor, e esse é o desafio. Em primeiro lugar, sejamos pais cuidadosos. E aí, repreendamos nossos filhos com amor, tenhamos cuidados espirituais e de amar e servir ao Senhor, tenhamos a oportunidade de adverti-los contra a concupiscência, fornicação e imoralidade. Façamos com que os nossos filhos sejam piedosos e bondosos para com as pessoas, os mais fracos e os indefesos. Segundo, não falemos para os nossos filhos não se deixar dominar por vida imoral. Olhem o verso 3. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus cuidados, as que destroem os reis. Essa é uma exortação, um conselho para interromper comportamentos voltados às paixões, às seduções das paixões que envolvem, por exemplo, o sexo ou a imoralidade, ou ainda para que ele não seja um mulherengo e volte a sua vida para uma vida de pureza sexual e comprometa-se com o seu trabalho. O que é isso? É dizer para o filho: meu filho, tem coisas mais importantes do que você ficar olhando para uma mulher, do que você ficar desejando uma mulher. De novo, não estamos pregando nenhum tipo de abstinência a um futuro relacionamento marido e mulher dentro do casamento. Estamos colocando e propondo o seguinte: que o filho, para viver uma vida que agrade ao Senhor, não deve viver uma vida imoral. A Bíblia fala de domínio próprio. Então aqui, quando ele fala assim, não te deixe dominar por uma vida imoral, quanta gente tem perdido o rumo da vida, o sentido da vida, o casamento, o emprego, por uma vida imoral. Os lábios só falam de coisas indecentes, os olhos são lascivos, o desejo é lascivo, suas palavras são palavras de duplo sentido, de impureza, de sensualidade, de sexualidade. É disso que a mãe de Lemuel está dizendo para ele: se afaste. Vejam ainda sobre a imoralidade de uma vida imoral. Olhem ainda o verso de número 4. Não te deixe dominar por vícios, como por exemplo a bebida alcoólica, além da imoralidade. Olha o verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Outra exortação agora contra o vício da bebida, do alcoolismo. Lemuel não deveria ser um ébrio, porque esse vício, o da bebida alcoólica, provoca situações vergonhosas e vexatórias. Por exemplo, Gênesis capítulo 9, versículo 21. Bebendo do vinho, Noé se embriagou e se pôs nu dentro da sua tenda. Vejam, depois do dilúvio, depois que Noé e a sua família desembarcou da arca e os animais junto com ele plantou uma vinha, essa vinha produziu frutos, Noé transformou esses frutos em vinho e ele bebeu tanto que ele ficou peladão lá naquele momento. A bebida alcoólica em excesso provoca situações vergonhosas e vexatórias. Olha Isaías capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite
até que o vinho os esquente. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 2 e 3. Paulo fala para Timóteo, um jovem pastor, à frente da igreja de Éfeso, sucessor de João, dizendo assim para ele: Paulo observa que no vinho há dissolução em contenda, e que os oficiais da igreja não deveriam ser dados inclinados à bebida. Ele diz assim: é necessário, portanto, que o bispo, mesma palavra aqui para presbítero, para pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Quer dizer, a Bíblia pede para que haja equilíbrio. A Bíblia não proíbe que a pessoa possa tomar lá a sua bebida, até porque Jesus bebeu vinho. Só que é bom lembrar o seguinte: ô cara pálida, presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Imagine um copo, 4 dedos, 1 dedo de vinho, 3 dedos de água. Assim era o vinho diluído quando Jesus bebeu, de acordo com os mais renomados e importantes comentaristas da época, porque era costume. Então Jesus não bebeu, e a Bíblia não incentiva ninguém a mamar, encher o carro. Pelo contrário, a Bíblia condena. A Bíblia diz que há dissensões, há contendas, há brigas no vinho. Por isso a Bíblia diz, não dado ao vinho. Ainda sobre bebida alcoólica, de acordo com o verso 4 lá de Provérbios 31, vale ressaltar aqui a palavra de Paulo aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Eu tenho que ter domínio. Eu a domino, nunca ela me domina. Eu não me inclino, nunca ela me domina a ponto de eu me inclinar. E 1 Coríntios 6,12. Isso porque nem tudo edifica, nem tudo constrói, nem tudo é bom. Terceiro conselho da mãe de Lemuel para evitar que ele tivesse uma vida imoral, que se desviasse dos caminhos do Senhor. Primeiro, preserve a sua capacidade. Quando ela diz, no verso 3, não dê às mulheres a tua força, a ideia é, não dê a sua capacidade, a sua habilidade, os seus recursos. A ideia não é política ou militar, mas pessoal. Ou seja, Lemuel precisava ter um controle sobre as suas faculdades. Se ele fosse um mulherengo, um ébrio, perderia o respeito do povo. Pensa bem, se você conhece o prefeito que é mulherengo, que é um alcoólatra, ou o governador, ou o presidente da república, ou uma outra autoridade política ou militar, você tem respeito por essa autoridade? Claro que não, você questiona. Nós já tivemos casos assim, nos anos 60, nos anos 70, aqui no país, de pessoas que ocupavam posições de liderança que se envolviam com bebida, ninguém respeitava, ninguém levava muito a sério. Segundo, esteja sempre pronto a servir. O verso 8. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. A ideia é de que Lemuel não se distraísse com orgias, com impurezas e bebedices. Antes, como um bom rei, ele deveria ser e cumprir sua missão de preservar os direitos do aflito, do necessitado, do menos favorecido. E terceiro, socorra aos pobres e necessitados. Olha para o verso 9. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e necessitados. Ou seja, ter atos de socorro, misericórdia para com os súditos e agir em defesa dos indefesos. Isaías 1, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Isto é para nós, não é para a autoridade apenas não. E Tiago 1,27. Olha, presta atenção nisso, ó. A religião pura e verdadeira, sem mácula, para com Deus nosso Pai, é a seguinte: visite os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guarde-se incontaminado do mal. Queremos que os nossos filhos não deixem os caminhos do Senhor, não se envolvam com uma vida imoral. Nós precisamos dar um exemplo. De que maneira? Sendo pais cuidadosos, repreendendo-os com amor, tendo cuidados espirituais nossos de servir a Deus, advertindo-os contra concupiscência e imoralidade, levando-os a não deixar dominar-se pelo mal, pelos vícios, pela imoralidade, dando exemplo e orando por eles. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau, gente!